Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Nós iremos ler apenas o versículo de número 5. Prazer rever o diácono Lucinei, sua família, Jussara, Saraiane, Gabriela. Deus abençoe, viu? O auxiliar Valdo, que está por aí. Na semana passada eu estive aqui, ele foi à ponte. Deus possa abençoar. Versículo de número 5, eu posso ler, diga amém. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não padeceu mal algum. Eu irei repetir, só para ficar gravado. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não padeceu mal algum. E você diz amém. Antes de pregar, coloque a Bíblia na cadeira, ainda de pé. Se puder me dar 10 centavos de retorno aqui, eu agradeço demais. Um pouquinho de retorno, eu agradeço demais. Ainda de pé, quem está comigo, diga glória a Deus. Eu quero te convocar agora a tirar 1 minuto de glória a Deus. Será que é possível? 1 minuto de glória a Deus. Quem veio adorar, já pode adorar. Isso. Quem veio adorar, já pode adorar. Isso. 1 minuto de glória a Deus. Quem veio adorar, esta é a hora. 1 minuto de glória a Deus. Isso. Isso. É agora que a gente vê quem é e quem não é. Isso. Enche esta casa de adoração. Seja adorado, Senhor. Seja adorado, Senhor. Isso. Seja adorado, Senhor. Seja adorado, Senhor. Quantos podem erguer as mãos, erga as mãos e aplauda bem forte ao Espírito Santo. Se assente aí dando glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu bem sei que o assunto central da temática que Deus deu à liderança desta igreja, Juízes capítulo 6 e Juízes capítulo 7, é a certeza de que Deus levanta homens valentes, guerreiros, corajosos, e os dá vitória em meio à guerra, sem fugir desta pauta. Preciso compartilhar algumas verdades, algumas lições inseridas no texto que acabamos de ler. É bem verdade que o livro de Atos dos Apóstolos poderia ser facilmente chamado de o livro dos Atos do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que age de forma magnífica na igreja,
através da igreja e apesar da igreja. O Espírito Santo levanta esta igreja, que chamamos de igreja neotestamentária, ou igreja primitiva, e os usa de forma assustadora. No capítulo 1, nós vemos Jesus ressurreto, pregando seu último sermão, quando ainda entre os homens, no alto do Monte das Oliveiras. Jesus sobe, a igreja fica e vai orar. Lucas narra, no capítulo de número 2, que enquanto a igreja está orando, o Espírito Santo desce. E aqui é um episódio extremamente importante na história da igreja, porque é a efusão do Espírito Santo. O Espírito Santo desce não só sobre os crentes, mas desce para habitar dentro deles. O que diferencia as experiências que o povo de Deus viveu do Antigo Testamento. Apóstolo Roberto, do Antigo Testamento, na Antiga Aliança, após Gênesis capítulo 6, o Espírito Santo desce apenas em episódios específicos, sobre pessoas específicas, para cumprir um propósito específico. É por isto que nós temos expressões como: e o Espírito Santo veio sobre Davi, e o Espírito Santo se apoderou de Sansão. Ele vinha sobre, cumpria o seu propósito e retornava para o céu. Já no capítulo de número 2, do livro de Atos dos Apóstolos, a efusão vai acontecer. O Espírito Santo passa a fazer morada dentro dos crentes, dentro da igreja. Esta igreja que é cheia, no capítulo 3 está indo orar, no capítulo 4 está orando, no capítulo 5 tem a manifestação dos dons espirituais. Há muitos cessacionistas por aí, afirmando que os dons foi para um tempo, que já cessaram. Como continuistas clássicos, cremos na contemporaneidade. Deus revela a Pedro o pecado de Ananias e o pecado de Safira. No capítulo 6, nós vemos Deus levantando diáconos com autoridade, através da imposição de mãos dos apóstolos. No capítulo 7, Estevão morre, mas morre orando. No capítulo 8, nós vemos os crentes convertidos em Samaria, recebendo daquilo que os judeus receberam. No capítulo de número 2, o Espírito Santo os enche. No capítulo 9, nós vemos um perseguidor tendo um real encontro com Jesus, se convertendo e passando a ser perseguido por causa do Evangelho. Se puder me dar um pouquinho de retorno, eu agradeço demais. Saulo está a caminho de Damasco, apóstolo Roberto, quando Jesus se manifesta. A partir deste momento, a sua vida deixa de ser uma vida de um terrível fariseu, usado nas mãos do diabo, e o mesmo se dedica à obra missionária. O começo do seu ministério é um começo árduo, difícil, até porque
o seu histórico não é bom, o seu currículo não é agradável. Tanto que Pedro, o pastor presidente da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém, não aceita muito bem a conversão de Saulo em sua terra. E Pedro não aceita que Saulo exerça sua chamada como deveria exercer. Por este motivo, Saulo é escondido. São 14 anos em sua terra natal. São 14 anos em sua cidade natal, em Tarso, onde ele vai trabalhando, fazendo tendas e crendo que um dia o Senhor que o chamou, que o encontrou a caminho de Damasco, se levantaria por ele e mudaria o cenário. No capítulo 13, nós vimos o Espírito Santo, que desceu no capítulo 2, se manifestou no capítulo 4, encheu os crentes em Samaria no capítulo 8, dizendo a mestres e profetas da igreja de Antioquia: apartai para mim a Saulo e a Barnabé, para a obra que os tenho chamado. Saulo inicia exercendo seu ministério, já com muita autoridade, com muito poder, com muita unção, com muita ousadia. Tanto que é o mesmo Paulo que escreve a carta aos Romanos no capítulo 1, no verso 16, dizendo: porque eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois para mim é poder de Deus. Paulo ou Saulo, chame como quiser, vai sofrer por causa do evangelho, ao se entregar na obra missionária. Até porque a obra missionária, o trabalho no reino de Deus, não é para gente frouxa, é para gente de coragem, é árduo, é difícil. Nós temos episódios, por exemplo, de Paulo apanhando, chegando à beira da morte, só por pregar o evangelho, se levantando e sorrindo, por ter sido achado digno de sofrer pela causa de Jesus. É este Paulo que sofre, que padece, que apanha, que chora, que no capítulo de número 27, está dentro de um navio, indo em direção à Itália. E aqui eu preciso da sua atenção, porque Paulo não está a passeio, Paulo não está curtindo a vida. A realidade é que Paulo está, pastor Adriano, dentro do navio, como um prisioneiro, pagando por um crime que não tinha cometido, mas o que Deus havia falado precisava se cumprir. Paulo precisava ser apresentado a César em Roma, capital da Itália. Dentro do navio, Deus vai falar com ele a respeito daquilo que iria acontecer, do naufrágio que viria à frente. Paulo tenta se comunicar com o capitão. A tentativa é levada à falência. O capitão não cria nas palavras de Paulo. O centurião muito menos acreditava naquilo que Paulo falava. E o que dá não é outra coisa, um vento, ou como diz a escritura, um pé de vento, chamado Euroaquilão, pega no barco e quase leva todos ao naufrágio, até que em uma madrugada, o Espírito Santo vai a Paulo e diz: olha, não temas, eu entreguei todos os que estão a bordo nas tuas mãos. Ninguém vai morrer, ninguém vai ser afogado.
ninguém vai perecer. Paulo se levanta quando a esperança de todos já havia ido embora e diz: olha, eu sei que a situação é difícil, eu sei que o momento é delicado, mas Deus falou comigo. Olha, a situação chega em uma complexidade tão grande, pastor Adriano, que a Bíblia diz que chegam a um denominador comum. Que é, pastor Guilherme? Eles vão chegar a um acordo. Vamos pegar todos os prisioneiros, que são 276 almas, e vamos lançar no mar. Vai acontecer que todos irão morrer e ninguém vai escapar como fugitivo. Lançam todos no mar. O que passa na mente do capitão, o que passa na mente do centurião, é que tanto Paulo como os demais prisioneiros serão afogados e a história vai acabar. São lançados nas águas, só que todos vão nadando. Eu não sei quem vai dar glória, e surpreendentemente chegam em terra seca. Eu vou repetir para ver se alguém pega. Eles vão nadando, e surpreendentemente vão chegar em terra seca. Eu vou liberar uma palavra para quem crê. E qual é a palavra, pastor Guilherme? Levante uma mão, levante as duas, que um é pouco. A profecia é: o naufrágio vai passar. Não sei quem vai dar glória, mas eu vou falar com mais intensidade. O naufrágio vai passar e você vai sobreviver. Glória! Já que tem crente dando glória, vou aproveitar o ensejo para dizer: o naufrágio não vai te matar, a prova não vai te matar, a guerra não vai te matar, a crise não vai te matar. Eu vou liberando para quem tem glória. O conflito não vai te matar, a fofoca não vai te matar, a inveja não vai te matar, a calúnia não vai te... Eu estou pregando para a Assembleia de Deus, e eu vou liberar para quem crê. Se o diabo não te matou até agora, pode levantar a bandeira da vitória. Não mata nunca mais. Você vai abrir a boca para dar glória ou não vai? Você vai abrir a boca para dar glória ou não vai? Eu estou pregando para alguém que já enfrentou naufrágio, já enfrentou mar bravo, já enfrentou o Euroaquilão, já parou para pensar? Você já venceu muita coisa. A pandemia veio e você está crente, a guerra financeira veio e você está crente, a luta no casamento veio e você está crente, a crise existencial veio e você está crente, a depressão tentou te pegar, mas você está crente. Eu estou pregando para quem crê, para dar glória. O naufrágio vai passar. Eu vou gritar o que o Espírito Santo já está gritando aqui dentro, enquanto a igreja dá glória. O naufrágio já está passando. Está passando. Vai levantar a mão, abrir a boca para dar glória. Glória. Eles vão nadando, pastor Adriano.
meu nobre, eles chegam em terra seca, e quando chegam em terra seca, descobrem que a ilha se chamava Malta. Olha para mim aqui, esta ilha existe até hoje no continente europeu. Eles descobrem que a ilha se chamava ou se chama Malta. Isso aqui é muito forte, porque Malta significa terra do mel. Não sei quem vai dar glória, mas eu preciso liberar um negócio aqui. Malta significa terra do mel. Não sei se tu crê para dar glória, mas tem gente que vai sair do naufrágio. Glória, já pegou aqui. Tem gente que vai sair do naufrágio para entrar na terra do mel, na terra da bênção, na terra da vitória. Levante a mão que eu vou profetizar. Glória. Se o negócio está doendo, se está apertado, se está difícil, se tu já chorou, fica tranquilo, Malta te aguarda bem ali. Você crê para dar glória? Você crê para dar glória? Olha para mim aqui que eu preciso entregar, que a hora está voando. Eles pisam em Malta, só que agora vão enfrentar um grande problema. Olha para mim aqui. A Bíblia diz que eles estão saindo do mar e o frio está muito forte, pastor Adriano, meus nobres pastores. O frio está muito forte. É uma noite chuvosa. E eles estão saindo das águas geladas do oceano. Olha para mim aqui, para você dar glória entendendo o que eu estou pregando. Eles estão correndo grave risco de morrerem de hipotermia. O que é hipotermia, pastor Guilherme? A hipotermia é o oposto da febre. Enquanto a febre eleva a temperatura, a hipotermia abaixa. Eles estão correndo grave risco de morrer mesmo em terra seca. Eu vou espiritualizar, porque a Bíblia é um livro espiritual. Eu sou o tipo de pregador espiritual e a igreja que me ouve é espiritual também. O plano do diabo é este: se eu não mato no naufrágio, se eu não mato no Euroaquilão, se eu não mato na tempestade, eu vou matar com a frieza. É por isso que tem muita gente que está na igreja, até está em terra seca, mas está à beira da morte. A frieza está pegando, aí não consegue levantar a mão, não consegue dar glória a Deus, não consegue dizer um aleluia, não consegue falar em outras línguas. É estratégia do diabo. Se eu não mato com a guerra, eu vou matar com a frieza. Entretanto, eu não sei se a igreja vai dar glória. Quando o diabo olha e pensa, vão morrer, a frieza vai levar todo mundo à sepultura. Uma fogueira é acesa. Arrepiei aqui. Uma fogueira é acesa. Eu vou gritar o que o Espírito já gritou aqui dentro, dizendo: Guilherme, avisa a minha igreja que a frieza, enquanto ela dá glória, já está caindo por terra. Agora. Olha o glória de quem está espantando a frieza aí. Olha o aleluia de quem está jogando a frieza por terra aí. Pastor Adriano, o fogo é aceso. Eu vou dizer uma verdade: o que a igreja brasileira precisa não é de palhaçada no altar para gerar emocionalismo barato. O que a igreja brasileira precisa não é de um monte de sem vergonha com microfone na mão para arrancar oferta do povo. O que a igreja brasileira precisa é de fogo aceso.
Camarachúria. Glória, o que a igreja precisa é de fogo aceso. Quanto mais fogo, menos pecado. Quanto mais fogo, menos adultério. Quanto mais fogo, menos mentira. Quanto mais fogo, menos ser vergonhice. Quanto mais fogo, menos ladainha. Quanto mais fogo, menos meninice. Quanto mais fogo, mais poder, mais unção, mais graça, mais alto. Será que tem fogo de Deus aí? Recamarachande calabaia. Será que tem fogo de Deus aí? Coisa boa é pregar para quem tem fogo. Lemarachúria. Coisa boa é ministrar para quem tem fogo. Glória, glória. São os bárbaros que acendem uma fogueira para receber tanto Paulo. Quem me ouve, diga glória a Deus. Sonoplasta, me ajuda aqui que Deus vai te abençoar. Os bárbaros recebem tanto Paulo como todos os demais prisioneiros com muita humanidade, é o que diz a Escritura. Acendem uma grande fogueira, só que aqui tem um detalhe. Que a Bíblia diz que eles acendem uma grande fogueira por causa do frio e por causa da chuva que caía. Pastor Adriano, eu nunca vi ninguém acender fogueira debaixo de chuva. Eu nunca vi ninguém acender fogo debaixo de chuva. Mas aonde Deus está, até debaixo de chuva o fogo pega. Acende uma grande fogueira. Eu não sei quem vai dar glória, mas está todo mundo se assentando em roda dela e aproveitando do seu calor. O calor está chegando e a hipotermia está perdendo a vez. O calor está chegando e a frieza está indo embora, porque o fogo está aceso. Eu vou falar um negócio aqui, e eu não sei se tu vai ter força para dar glória, mas nem que seja disfarçando, adore a Deus. Olha para cá. Enquanto está todo mundo assentado, usufruindo do fogo, Paulo se levanta, se coloca de pé. Vou dizer a verdade, apóstolo Roberto, sentar em volta da fogueira, depois que o fogo está aceso, é fácil, é mole, porque tem gente que é mais ou menos assim. Eu vou lá na Assembleia de Deus Ebenezer, porque lá tem fogo, a fogueira está acesa, é mole sentar na cadeira e usufruir do fogo que outros acenderam. Só que Paulo se levanta, enquanto o fogo está pegando, Paulo diz: eu não posso ficar parado, eu não arrepiei aqui, eu não posso ficar quieto. Glória, porque quando o fogo pega, não dá para ficar parado, não dá para ficar quieto. É por isso que eu até respeito, mas não entendo gente que diz que pega fogo e num culto desse senta na cadeira, cruza a perna, o braço, a língua, encruzilhada do inferno, não abre a boca para nada. E tem gente que já olhou o relógio umas 10 vezes, ainda reclama. O cantor cantou, mas desafinou. O pregador grita demais, é meninice, é histeria, é nada. Tem gente que diz que pega fogo, mas só sabe caçar defeito no culto. Entra frio e sai frio, entra vazio e volta oco. Quem pega fogo é diferente. Quem pega fogo é diferente. Vou falar de novo. Quem pega fogo é diferente. Glória, ele não consegue ficar parado. Glória, glória, glória. Eu vou profetizar um negócio aqui. Não sei se tu vai levantar a mão, se tu vai ficar de pé, se tu vai falar em línguas ou vai ficar calado, mas a profecia é: o diabo vai quebrar a cara, a casa de Satanás vai cair, mas nas
sede da Assembleia de Deus, Ebenezer, vai sair uma caravana pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo, Pequebacabagarrachúria, Clabaracandaracabarassaia, Replominacanto. Exegese, mas eu preciso profetizar. Erecamachúria, eu não sei se tu veio de carro, de moto, a pé, de ônibus, mas vai voltar pegando fogo, 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 fogo. Ribabacabarrachúria, glória, já tem gente de pé aqui, já tem gente de pé lá. Perdeu Satanás, o fogo tá pegando. Uricamarachúria, glória, 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 glória. Como diz o pastor André Matias, eu nasci no fogo e não me contento com fumaça. Assembleia de Deus é igreja de fogo. Eu vou deixar a igreja da glória, depois eu... O camaraxere cabaraçai. Glória. Paulo se levanta. Paulo se levanta e diz: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. O que Paulo vai fazer? Enquanto todos estão acomodados, porque o que mais tem hoje em dia são crentes acomodados, crentes que estão confortáveis na situação que estão vivendo. Eu não sei você, mas eu não fui chamado para superficialidade. Glória. Paulo se levantando, vai catar lenha, e eu não sei quem vai dar glória, mas Paulo entendia, meu pastor, se eu não cato lenha agora, daqui a pouco o fogo vai apagar. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Paulo entendia, se eu não cato lenha agora, o fogo que está aceso hoje não vai estar aceso amanhã. Glória. Então o que Paulo faz? Paulo vai catar lenha. Glória. Eu vou profetizar um negócio, apóstolo. Deus vai levantar aqui, abra as mãos assim, catadores de lenha. Gente que está disposta a batalhar para o fogo permanecer aceso. Chega de obreiros preguiçosos na tribuna. Chega de gente que carrega título, mas não carrega lenha. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Glória, eu não sei se tu vai adorar, mas você é o próximo catador de lenha que Deus está levantando em Planaltina de Goiás. Paulo vai catar lenha, catando lenha. Meu nobre pastor Adriano, eu não sei a quantidade de lenha que Paulo ajuntou, mas ele pegou tudo que pegou, se aproximou da fogueira e jogou em cima. Quando Paulo jogou a lenha, o fogo aumentou. Eu sei que às vezes é chato, mas segura a mão desse assembleano aí do teu lado e diga para ele: cate lenha. Diga com autoridade: cate lenha, e o fogo vai aumentar. Diga para ele: o fogo vai aumentar. Vê se ele deu glória para Deus aí. Vê se ele deu glória para Deus aí. Só que tem um problema. Quando o fogo aumenta, uma víbora fugindo do calor. Porque se tem uma coisa que víbora não suporta, é fogo.
Se tem uma coisa que cobra não suporta, é fogo. A víbora fugindo do calor, porque o fogo que é bênção para alguns, o fogo que aquece alguns, revela o caráter de outros. Você vai dar glória a Deus aí ou não vai? Você vai dar glória a Deus aí ou não vai? Vai apertar, mas vai ser bom. Olha pra cá. Uma víbora vai fugir do calor, fugir do fogo e grudar na mão de Paulo. Porque na mão de Paulo, meu nobre apóstolo, são 276 prisioneiros em volta do fogo. Mas a víbora gruda, acomete, pica a mão de Paulo. Por que, pastor Guilherme? Porque o diabo não tem interesse em derrubar quem está caído. Glória, o diabo quer derrubar quem está de pé. Glória, deixa eu falar rasgado. Tudo que o diabo quer te derrubar, vou falar de novo. Tudo que o diabo quer é te derrubar. Olha, mas Deus está gritando aqui dentro: eu vou te sustentar de pé. Você crê para dar glória? Me dê retorno em nome de Jesus. Você crê para dar glória? Porque prega a Deus na minha boca para alguém. Alguém que quer parar, alguém que quer chutar o balde, alguém que quer tirar a mão do arado. Deus diz: eu vou te sustentar de pé. De pé. Marachúria, gruda na mão de Paulo. Aí quem está ao redor diz: esse homem é homicida. Como quem diz, está em pecado. Escapou da fúria do mar, escapou do naufrágio, escapou do pé de vento, do Euroaquilão, mas por estar no erro, a justiça não deixa viver. E por isso uma cobra acometeu a sua mão. Estão julgando Paulo, como fizeram com Jó. Tu tá assim porque tu pecou, tá vivendo isso porque tá no erro. Estão julgando Paulo e dizendo que Paulo está no erro e vai morrer. Só que um detalhe me chama a atenção, porque quando a fogueira estava acesa, Paulo sozinho se levantou e foi catar lenha, foi catar graveto. Eu não vejo nenhum dos demais prisioneiros. Quem me ouve, diga glória a Deus. Eu não vejo nenhum dos demais prisioneiros catando lenha com Paulo, catando gravetos com Paulo. Só que agora todos estão com o dedo apontado, julgando e criticando. Já parou para perceber que quem muito fala de você, na realidade nunca te ajudou com nada? Já parou para perceber que quem muito te critica nunca estendeu a mão para você? Já parou para pensar? Antigamente, apóstolo, eu ficava preocupado. Eu prego desde criança, desde pequeno. Eu sei que não cresci para cima, mas os anos vão passando e eu me lembro que eu perdia noites de sono e eu chorava dizendo: Deus, eu estou fazendo a tua obra, eu estou pregando todos os dias, eu estou vivendo em santidade, mas estão me chamando de tudo menos de santo. Eu perdi a noite de sono, até que um dia eu orei à madrugada. Quando de manhã eu levantei e disse: quer saber de uma? Eu vivo pela fé. Ninguém me liga para perguntar se eu preciso de alguma coisa. Ninguém bate na porta da minha casa para me dar uma cesta básica. Deixa falar e deixa dar com a língua nos dentes.
igreja. Enquanto estão falando, está no texto, Paulo está perto do fogo. Não sei se tu vai dar glória, não sei se tu vai dar glória, mas eu preciso entregar. Enquanto falam de você, você está perto do fogo. Glória, glória, glória. Para encerrar e orar, está no texto. Estão olhando para Paulo e julgando. Tranquilamente, Paulo se aproxima da fogueira, sacode a mão e a víbora cai. Deixa eu profetizar para quem crê. Uma mão é pouco, levante as duas. A profecia é: ou o diabo sai do teu caminho, ou vai morrer queimado. O glória foi fraco. Eu vou falar de novo. Ou o diabo sai do teu caminho, ou vai morrer queimado. Cadê os assembleanos para dar glória a Deus aqui? Cadê os assembleanos? Fica de pé dando glória. Orecamarachanto que pra paragarrachaia. Glória.